Nós sempre temos a expectativa de que Deus vai nos escutar. O escutar não é ouvir nesse sentido, é dar ouvido, é atender a nossa oração. Mas o que às vezes nós não sabemos é se Deus vai mesmo responder. Nós cremos que Ele pode, mas nem sempre Ele vai. Porque antes da nossa fé e da nossa confiança, tem a vontade de Deus, que é antes da nossa. Tem a soberania de Deus, que às vezes contradiz o que nós cremos. Mas um dia eu vi um homem de muita oração, dizendo assim, em um dos livros que eu li. Na oração ele dizia para Deus: obrigado, Senhor, por não ter respondido todas as minhas orações. Aliás, é uma oração que nós, de vez em quando, podemos fazer. Que a gente esquece o que a gente pede para Deus. A gente tem oração por atacado, tem oração por varejo, como eu falei com vocês. E uma hora de oração, quem tem graça para orar, eu sei que para algumas pessoas é difícil, para outros isso é café pequeno, como diz a gíria, né? E a pessoa, uma hora de oração, tem gente que não repete. Tem gente que ora 2 horas e não repete. 3 horas e não repete. Tem gente que ora até 8 horas direto. Parece mentira, mas não é. Existem pessoas. A gente que não faz acha coisa do outro mundo. Mas para quem ora não é assim. Então, mas a gente não vai agora, depois você fala assim, deixa eu me lembrar de tudo que eu pedi a Deus. Ninguém conseguirá lembrar de tudo. E tem coisa que você pediu para Deus uma vez só na vida e nunca mais você pediu. Por alguns motivos. Tem coisas que você insiste, tem coisas que você repete, tem coisas que de vez em quando a gente se lembra de pedir. Envolve pedir por nós, pedir pelas pessoas, pedir por quem já nasceu, está vivo, que a gente não vai orar por quem já morreu, mas oramos até por aqueles que vão nascer, pela geração futura. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos e orou também por aqueles que ainda haviam de crer. Então envolve vários momentos da vida a oração. A oração pode ser em ação de graça, você sem fazer pedido, apenas agradecendo. A oração pode ser em forma de súplica diante de Deus, quando você chega com uma forma de implorar, por favor, Senhor, me socorre. A oração pode vir em forma de clamor, porque a súplica pode ser em voz alta, pode ser em voz baixa, pode ser de coração. O clamor já é em alta voz. Então a oração ela pode ser de oração chamada de deprecação. Uma oração pode ser no sentido de você orar para que Deus perdoa outra pessoa pelo que ela fez, mesmo ela ainda não se arrependendo. A Bíblia diz que para a gente orar, fazer orações de deprecações por todos os homens, por aqueles que estão em eminência, aqueles que estão no nível elevado, os governos, presidente, deputados, todas as autoridades superiores. A Bíblia diz para a gente orar por eles, fazer deprecação, orar para que Deus perdoe eles. Então a oração, ela pode ser de diversas formas. Mas uma das coisas que a gente se lembra na hora, quando a gente fala assim, vamos orar, o primeiro pensamento é pedir. Oração não é só pedir. Porque a pessoa que toda a oração dele é só pedido é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que pensa consigo. A glória de Deus não está em primeiro lugar, porque a oração assim nem agradece a Deus, nem louva o Senhor na sua oração pelo que ele fez. Então a ideia sempre é que nem de sanguessuga, puxar do céu para a terra, porque às vezes a oração não é trazer, às vezes a oração nossa é oferecer, é apresentar. A oração do santo sobe como incenso, mas não é qualquer tipo de oração, porque tem oração que a gente está querendo trazer. A oração que sobe como incenso é aquela oração que você está apresentando, oferecendo como um sacrifício a Deus, como diz lá em Hebreus,
que são fruto dos nossos lábios. Mas, em tese, o primeiro pensamento é, irmãos, ore. Você está falando para a pessoa assim, peça, clame, busque. Não é errado, só que não pode se resumir apenas isso. Seria uma pobreza de espiritualidade se toda nossa oração fosse só pedir, 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 pedir. Tem que ter ação de graça, adoração, louvor. Nesse caso, louvor não é cantar. É quando você chega diante de Deus, Senhor, tu és santo, tu és lindo, tu és bonito, tu és maravilhoso. Você está louvando a Deus. Isso é louvar. Se um cântico não tem palavra assim, ele é música evangélica, não é louvor. Então, louvar é elogiar alguém. Quando você elogia alguém, você está louvando alguém. Parece estranho, mas louvar não é a mesma coisa que adorar. Por isso se louva a Deus, se louva as pessoas. Como diz a Bíblia, que a mulher lá de Provérbios diz que esta mulher será louvada. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, fala assim, por isso que eu vou escrever para vocês, eu não vos louvo. Mas antes ele disse, mas por isso que eu vou dizer para vocês, eu vos louvo. Então não é errado louvar as pessoas. Errado é adorar. Porque louvar não é cantar músicas evangélicas. São músicas que têm palavras de elogio, engrandecendo alguém, fora mesmo do contexto religioso. Isso é a palavra louvar, porque louvar não é uma palavra religiosa. A gente pensa que é. Certo? Então, mas a gente vem a ideia de sempre de pedir. Mas nesse pedido, tem vezes que Deus fica em silêncio e diz para a gente, não diz nada, e você demora, insiste, Deus responde dizendo sim ou não, alguma coisa assim. Tem oração nossa que ela demora segundos, minutos, que nem o profeta Isaías, o profeta Elias, que orou a Deus e pelo jeito a oração dele lá no sacrifício, naquele monte, foi oração de poucos minutos, Deus desceu fogo, respondeu a oração dele. Ele apenas diz uma palavra, se eu sou homem de Deus, que desce fogo, o fogo queimou 50, depois mais 50, e quando era para queimar mais 50, foi impedido de fazer isso, mas ia queimar o exército todo do inimigo. Então tem oração nossa, e tem oração que Deus diz sim para nós. Eis que estou contigo, vou te responder, tal, já está aqui a bênção, vou multiplicar, vou curar, eis que eu tenho escutado a tua oração, o teu pedido, seja conforme a tua fé, maravilha. Mas tem vezes que Deus vai dizer um grande não para nós. E você chega com fidelidade e Deus diz não. E você chega com fé e Deus diz não. E você cumpre tudo que a palavra de Deus diz, você crê, é obediente, mas Deus não é conquistado por nada que a gente faça. Senão não seria Deus, seria ser humano. Deus não é comprado pela nossa fidelidade. Ele exige de nós, mas isso não lhe conquista, porque Deus não é um ser humano que está emburrado e você vai falando e vai amolecendo, vai amolecendo. Eu não queria te dar, meu servo, mas você convenceu meu coração, meu filho, vou te dar. Não, isso aí seria ser humano, não seria Deus. Tem gente que pensa que Deus é um ser humano amuado. Eu não quero dar, não vou dar, nem adianta nem orar. Você assistiu tanto que eu resolvi. Deus não tem esse negócio de ficar resolvendo as coisas, não. E o que ele não queria desde o começo, ele vai continuar não querendo o que ele queria. Eu quero, mas você tem que insistir. É uma condição que eu coloco para você clamar. Mas Deus quer ter. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus está tudo assim no presente, irmão. Então Deus é um ser que não tem negócio. Eu não queria, não, mas foi quebrando o meu coração. Deus não é ser humano para a gente quebrar o coração dele. Quem tem coração quebrantado é nós, aqui na terra, porque até no céu a gente não vai ter coração quebrantado. Tem um hino que fala, né? Que no céu não terá coração quebrantado, porque quebrantado é quebrado, gente. Então, ninguém quebra Deus. Coração quebrantado é quebrado. Nós aqui temos coração, a gente deveria ter coração quebrantado, às vezes é um coração duro. Mas Deus diz não. Diz assim, Deus promete ouvir as nossas orações, mas a resposta depende da situação. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha 2 pedras chamadas Urim e Tumim, o sacerdote, o sumo sacerdote, que era um sinal de Deus responder, era uma forma de sorteio. Sim, não. 2 pedras que eles usavam. Deus pode dizer sim, não, ou ele pode dizer espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil aceitar. Por quê?
Porque nós não estamos preparados para um não. A criança quer mamar no seio da sua mãe. Aí a mãe vai lá e não dá. Isso é um não para aquela criança. Ele quer um sim, ela alimentando. E a mãe espera um pouco, seja do colo, desde pequeno. Algumas pessoas, é claro, têm mais dificuldade para conviver com esse negócio. E na nossa geração de hoje é bem mais difícil. Gente, tem gente que fica doente quando você diz não para ela. Na igreja, na escola. Tem pessoas que têm alunos que são uma benção, mas no dia que a professora dizer não para ele vira um demônio. Quer dizer, não é que vira, já era, só não manifestava. Então, vira um demônio. Não, que eu não vou ser dizer não para mim. Tem esposa que sua esposa dizer não para ela, vira um bafafá. Aí o coitado vira um jeguinho de carga que, tá bom, tá bom. Aí a mulher pede, eu preciso de cartão de crédito, mas tá tudo estourado, querida. Mas se fosse com seus amigos, se fosse para comprar sapato, você compraria e fica aquela pressão, aquele terror. E o marido vai lá e cede. Isso é um saco de batata, um camarada desse. Vai lá e aceita tudo, daqui a pouco tá estourado, é todos os dois, não é só ele. Porque ela não sabe dizer não. Ele faz de tudo. Claro que não é por amor a ela, por amor a ele, né? Ele quer evitar danos maiores contra a própria vida. E não quer dizer não para ela porque sabe do dano que pode causar a si mesmo. Então o ser humano não está nessa geração, principalmente agora. Uma vez eu vi trabalhando com um senhor de ajudante pedreiro que ele ia de bicicleta. Ele com 52 anos, tinha criança ainda de 6, pois ele casou com uma mulher nova, ele já vem avançando a idade, tinha ainda criança com 6 anos. E ele tinha que comprar uma cama da Barbie para filhinha. Era uma cama e que tinha Barbie, tinha mais o quê? Era um conjunto. Não dá nem produto deitar, mas era uma caminha, tudo bonitinho. E ele comprou na época, tem quase 10 anos isso, né? Ele trabalhou comigo mais ou menos um ano de ajudante, um ano e pouco. E ele teve que comprar um negócio na época que custou R$ 500. E ele não tinha dinheiro para tudo isso, mas ele tinha que dar, porque se não desse, a menina ia ter febre. Problemas psicológicos. E depois que você vicia, pronto, irmão. E aí, por que não pode dizer o não? Eu disse para você a história de uma pessoa que perguntou para a filhinha: você quer o pão do mercadinho ali ou quer o pão do mercadinho lá? A filha desse irmão, que é irmão da igreja também, acho que ele não tinha levado a filha dele para o culto de libertação ainda, ela também tinha um problema de ficar, ela dava febre se o pai dissesse não para alguma coisa. A menina com 6 anos de idade, trabalhei na casa deles lá de pedreiro, isso uns 5 anos atrás. Não pode dizer não. E hoje em dia, quando os filhos pedem o tal do celular para os pais, eu não sei porque criança quer celular, porque é uma arma. Você sabia disso, né? Um celular na mão de criança, não sei se você sabe que você é criança ou não sabe, mas uma criança com celular ligado na internet, não, o 38 não é. O pai pensa que é perigoso, mas o celular é bem mais perigoso. Parece que não é, mas é. É mais do que uma faca, mais do que um fogo perto do botijão. É bem mais perigoso, mas o pai não tem coragem de dizer não. Aí as crianças ficam para cima e para baixo. As crianças, antigamente, era ruim criança soltando pipa. Mas agora é pior, as crianças nem saem na rua. Você passa, parece que morreu as crianças, não nasce mais criança. Você não vê as crianças brincando de gugu, de bola, você não vê as crianças soltando pipa, você não vê as crianças com o pai e com a mãe indo e voltando do mercado de alguma coisa. Quando você chega na casa, eu vou fazer serviço na casa das pessoas, então eu posso falar. Chega lá, a criança está no sofá, no videogame, no negócio da televisão ou no celular, você entra, sai e a criança nem pisca, nem vê quem fez o serviço, quem é o maior culpado? O pai que está adoecendo os filhos. Mas não pode dizer não, porque o filho bate o terror no filho. Ninguém está preparado para o não. E aí a criança cresce, se torna adulto e se é crente. Chega diante de Deus, ele pensa que Deus é a mesma coisa do pai e da mãe. E aí Deus diz, não! Mas Deus é mau, né? Deus é ruim. Porque Deus não quer.
Deus tem tudo, Deus deu um ouro da prata. Aí começa até a usar a Bíblia nessa hora, né? E ele não dá nem um pouquinho, nem uma moedinha. Porque Deus quer o nosso bem. Porque se os pais soubessem o bem que faz algumas coisas, eles falariam para o filho: Filho, ô mãe, eu comi 2 pães, mas eu tenho fome para mais um. Filho, mas eu quero ver você viver mais tempo, quero a sua saúde, então se contente com 2 pães. Ou a mãe vai guardar o terceiro. Pronto, guardou. Ah, enquanto meu filho quiser, irmão, vai me levar comida pro filho. Aí o filho come, o menino come com pão aqui, outro aqui. E com um copo de meio litro de chocolate. Se dizer não, aí lá na frente vai dizer, já não tem mais filho como era antigamente. Não. Volta atrás. Já não tem mais pais como era antigamente. Porque o filho é o reflexo, quase 100%, não é 100%. Mas os filhos são reflexos dos pais. Você vê, os pais vão acordar a criança para a creche, 6 horas da manhã. Oh, meu Deus, oh, que frio, meu coitadinho, mas obrigado a ir. Aí aquelas crianças tudo molengona. Criança tem 2 anos. Por quê? O pai vai alimentando. Aliás, isso começa na barriga. A mãe já começa com aquelas palavras, porque as crianças recebem a mensagem, não sei como, mas a criança lá no ventre já começa. Você viu as mães que maltratam as crianças falando, eu não quero essa criança foi ver fora do tempo, não sei o quê. A criança nasce sempre com algum probleminha relacionado. Percebe que uma casa que o marido e a mulher são muito amantes um do outro, que tem uma gravidez, as crianças nascem com características diferentes. Porque já se alimenta, não sei como, se ela escuta, mas já se alimenta antes de nascer. Tem criança que já nasce com problema. Quando o casal é problemático, a criança nasce já assim. Então nós temos o problema do não. Pastor, eu quero cantar oportunidade, eu quero oportunidade hoje, pastor, para cantar o hino. O pastor fala, o tempo já se esgotou. Deixa para o próximo culto. A pessoa já volta para casa. O pastor dá sempre oportunidade para a irmã Ângela. Mas eu pedi hoje, ele não me deu oportunidade para cantar. Eu pedi para dar só 5 minutos. O pastor não deixou. Não. Aí a pessoa chega para o pastor e dá uma ideia para o pastor, uma ideia bonita. O pastor não é obrigado a explicar todos os motivos porque ele vai dizer o não. Mas a pessoa tem um problema do não. Aí o pastor diz não, mas já no próximo culto a pessoa não volta ou chega atrasado e vai embora antes de terminar. Alguma coisa fica diferente. É claro que o pastor nota tudo isso e tem que ficar, Jesus, converte e transforma, faz uma obra, Senhor. Problema do não. Gente, o que está acontecendo? A gente fica... O não das pessoas nos irrita. O não do professor, a gente vai lá, a autoescola fala, não, você não passou, já volta bravo, porque a autoescola reprovou, esse ladrão está querendo me roubar, porque eu conheço gente que chegou aqui que fez pior do que eu. Não, o problema é que nós temos dificuldade com o não. Mas quando é o sim, mesmo sendo errado, a gente aceita com facilidade. É igualmente crítica e elogio. Você já ficou zangado porque alguém te elogiou alguma vez? Pelo elogio em si? Talvez você ficou zangado pela pessoa que elogiou. Eu estou falando é pelo elogio. Você está lindo, sabe que não está, mas fica obrigado. Você prefere uma mentira, que às vezes tem uns elogios que é mentiroso, misericórdia. Eu falo para minha esposa, se não se sentir bem com a roupa, não pergunta para mim se está feio, não. Vou falar com cuidado, mas eu nunca vou elogiar para minha esposa se eu achar que está feio. Não é só minha esposa, não, qualquer pessoa. Nem adianta perguntar. É claro que as mulheres não vão sair perguntando, pastor, eu estou linda hoje, mas, por favor, não faça essa pergunta. Porque se eu achar que não está legal, eu vou dizer com cuidado, mas eu vou dizer. Camarada chega com um paletó rosa na igreja, gravata rosa, sapato rosa aqui, eu vou gostar de sapato. Bonito, lindo, hein, irmão? Claro que não. A gente gosta do elogio, mesmo que seja mentiroso. Mas quando é crítica, a pessoa está sendo verdadeira. Mas você, irmão, está me criticando. Mas você não gosta de pessoa verdadeira? É, mas tudo bem, né, irmão? Mas não, é que a gente gosta um pouco da mentira também. É a mesma coisa. Mas Deus diz não. Moisés, Deuteronômio capítulo 34, verso 4. Disse o Senhor, esta é a terra sob juramento. Prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei e te faço vê-la com próprios olhos. Porém, não irás para lá. Moisés foi ameaçado de ser apedrejado umas 10 vezes.
pelo povo que ele defendeu quando Deus quis destruir. Mas Moisés, como já disse para os irmãos aqui, era para ter falado com a rocha, dado ordem à rocha para dar água na segunda vez. Moisés foi lá e fez discurso, não honrou o nome do Senhor. E Deus disse: você e esse grupo de murmuradores aí não vai entrar na terra prometida. Sabe o que Moisés fez? Moisés foi orar. E Deus disse: não. Chega, Moisés. Não me fala mais nisso. Não peça para mim. Não ore a mim pedindo para entrar na terra. Tu verás daqui, de longe, mas não vai entrar lá. Deus ainda fez ele saborear a terra que mana leite e mel de longe. Olha lá, a terra que eu prometi a Abraão, tá vendo? Mas tu não vai entrar. Deus deixa entrar. Basta. Não fala mais nisso. Assunto encerrado. Deus disse não para a oração dele. Porque Deus tem seus motivos. Tem vezes que Deus não fala os motivos, mas tem os motivos. Lembra que lá no livro de Tiago, Deus diz assim: pede e não recebe porque pedes mal. Porque quando pedes, ou quando vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites, você está pensando apenas em si. Não está pensando em honrar Deus com isso e nem beneficiar as pessoas. E aí, lá no Salmo 103, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se o que eu possuo, que eu tenho, que na verdade eu sou apenas administrador, porque lá no Salmo 24 diz que a terra é do Senhor e tudo que nela há, e toda a sua plenitude, eu sou apenas administrador. Se o que Deus me dá para administrar, ou que eu quero para administrar, a minha intenção não é honrar o dono daquele, o dono que colocou em minhas mãos, porque Deus vai ter o prazer de me dar. Se Deus sabe que eu não vou ser fiel no pouco, por que ele vai me dar o muito, por exemplo? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Tem pessoas que é fiel a Deus, mas tem um comportamento mesquinho espiritualmente e Deus nunca vai encher a sua mão de bens. Pode fazer campanha de oração como quiser. É fiel a Deus no dízimo e oferta, mas Deus não pode acrescentar uma moedinha, não pode sobrar. Não é o devorador, não. Não é o gafanhoto de Malaquias, não. É o próprio Deus mesmo que retém para o próprio bem daquela pessoa. Que tem gente que não sabe lidar com a abundância. Paulo sabia lidar com a abundância. Ele mesmo diz: eu sei passar fome, eu sei não ter o que vestir, eu sei passar pela perseguição, eu sei ter abundância, ter sobrando. Posso todas as coisas, ter ou não ter. Esse posso ali eu consigo conviver tendo e consigo conviver não tendo. Posso todas as coisas não é ter tudo que eu tenho. Todas as coisas, que coisas são essas? A ausência daquilo que eu quero. Ou, quando vem em abundância, eu posso conviver com elas. Eu não me corrompo com a riqueza e a pobreza não me leva à corrupção. Esse posso todas as coisas é nesse sentido. Porque a maioria das pessoas que canta, que grava, que prega esse versículo fora do contexto. Mas o contexto é: eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Eu sei conviver com as duas coisas. Posso todas as coisas, é isso. Então não é um versículo que é para ser citado para si, por qualquer pessoa. Gente que nunca passou por privação. Gente que sempre teve do bom e do melhor desde que nasceu, cresceu e adulto, não faz sentido ele dizer esse versículo, porque ele não pode dizer posso, ele nunca passou. Como ele vai saber, né, enquanto não passar? Então esse versículo aqui, para quem tem, já passou por aquilo que tem, aquilo que não tem, porque ali não é a ideia de adquirir, mas conviver mesmo não tem. Davi entendeu o não de Deus com o trabalho. Primeiro Crônica. Vocês aprenderam curso de teologia que não existe primeira crônica, né? Primeiro livro. Livro é masculino. Então, primeiro, assim como as epístolas, sempre no feminino. E no Antigo Testamento é masculino. A linguagem é primeiro crônica. 22:8. Porém, a mim
Me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará casas no meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. Qual foi o não de Deus? Não poderia construir o templo para Deus, porque Deus disse não. Você, Davi, tem muito sangue nas mãos. Quem vai construir vai ser o filho seu que ainda vai nascer. Tu Davi preparou os materiais, mas tu não vai fazer um templo. A intenção de Davi era fazer um templo que foi feito por Salomão, seu filho depois. Era fazer um templo para Deus. Uma coisa gloriosa. Os materiais foram preparados pelo seu filho, ou pelo seu pai. A intenção de Davi era boa, mas Deus disse não. A gente precisa observar isso. A gente chega na igreja e fala assim: hoje eu vou levar R$ 100 de oferta para oferecer para Deus. Deus pode dizer sim, obrigado. Eu também não falo obrigado para ninguém. Né? Deus dizer sim, me agradou. Né? Deus agradeceu pelo ser humano, é demais, né? Sim, tem me agradado. Apesar que eu não preciso, mas eu recebo como oferta. Mas Deus pode dizer: não, fica com a tua oferta para ti. Agora, o pastor que vai receber, ou os obreiros, vai saber do coração de ninguém? Não sabe. Você vai dizer: ó, irmão, Deus não está recebendo a sua oferta. Deus não vai dar essa revelação para o pastor, que vai criar uma grande perturbação na igreja. Mas Deus pode dizer muitas vezes não por o que a gente oferece. Eu quero hoje cantar um hino para Jesus. Aí você vai, ensaia. E começa a cantar. E Deus pode dizer não. 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 Eu não quero os seus hinos, não. E quando levantar a mão para orar, eu também não quero a sua oração. E quando sacrificar, eu também não quero o teu sacrifício. Então a gente precisa rever que Deus às vezes diz não quando a gente ora. Não quando a gente quer trabalhar para Ele. Tem um porquê. A gente pensa, não, irmão, a Bíblia diz que todo aquele que ia a Deus de maneira nenhuma lançará fora. Deus não está falando de obra ali, não está falando de trabalho, ele está falando de entrega de coração. Alguém que está se entregando para Deus. Deus nunca dirá, vai, volta para trás, eu não quero você aqui. Mas o que a gente chega até Ele para apresentar, muitas vezes Ele vai dizer isso para a gente. Isaías capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Como diz os irmãos, né, quando devolve o microfone, ou quando vai devolver, para não ficar só nas minhas palavras. Antigamente sempre os irmãos falavam isso, né? Se o nosso coração diante de Deus não chegar primeiro do que as nossas ofertas, do que a nossa oração, do que o nosso cântico, o que nós cantamos, pregamos, ofertamos, damos dízimo, Deus vai dizer: não valeu de nada. Ainda que a intenção seja boa. Capítulo 1, verso 11. Deus falando para o povo dele: olha, indaga ao Senhor, que me importa os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Foi o Deus que estabeleceu, mas agora para que você traz isso para mim? Eis que estou farto de sacrifício queimado, e de carneiro, e da gordura de novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, cordeiro e de bode. Quem foi que estabeleceu tudo isso aqui? Foi o próprio Deus que disse que era o povo fazer. Mas nesse momento ele está falando aí, eu estou enojado disso. Eu não quero. Quem foi que pediu para vocês trazer aqui?